Novas descobertas de Ítalo Santos, de sua vida preguiça, antes de sua prisão no Rio de Janeiro. Além de testemunhas, além de funcionários, além da investigação policial, muitos dos casos vieram à tona agora com esse acontecimento. Como, por exemplo, a confusão que houve na zona norte do Rio de Janeiro, na Penha, em um baile funk em outubro do ano passado, quando Ítalo Santos estava lá com a Camilinha, com a sua turma, com a caravana, e estavam ostentando naquele lugar. E houve uma confusão, houve uma briga, quebraram os celulares deles, eles brigaram com milícias que estavam ali, com pessoas envolvidas com o crime, e, na verdade, ele também era envolvido com crime. E o que aconteceu é que ele apanhou e depois foi obrigado pelas milícias a negar que tinha apanhado para ficar tudo bem, porque é o seguinte, é algo assim, quando o cara tem muito dinheiro, as milícias não querem simplesmente abater esse cara, né? Esse cara, quando ele tem muito dinheiro, então pode haver acordos, negociações, né? Com certeza, ele é alguém da pesada. Por isso, ele foi ameaçado de morte. Ele foi avisado, mas ele continuou vivo porque ele tinha ou tem alguma relevância, né? Ele era envolvido com algo da pesada. Então, meus queridos, e aconteceu recentemente em Cascadura, na zona norte do Rio também, que a traficante chamada Diaba Loira, ela foi abatida em um tiroteio com outras milícias. Ela fazia parte do TCP. E antes desse acontecimento, ela revelou o que aconteceu, que o Ítalo estava lá, em outubro do ano passado, na Zona Norte, na Penha, em um baile funk, e houve essa confusão. Ela disse que foi motivado por ciúme. Eu não sei se o ciúme era alguma coisa passional. Eu não sei se era referente ao status ou à ostentação. Não sei se era referente a dinheiro ou referente a bandeiras criminosas, alguma coisa do tipo. Eu não sei o que era. Eu só sei que houve essa confusão e lá ele apanhou. Mas continuou vivo contando a história. Então, meus amigos, meus irmãos, é muita coisa que essa gente consegue fazer em pouco tempo de vida. O cara tem 28 anos, me falha a memória, 27 anos, por aí. Assim como a ex-traficante Diaba Loira tinha 28 anos também. Esse povo que se envolve com crime, eles conseguem, em pouco tempo, fazer um reboliço muito grande. Mas muitos deles têm uma partida precoce, uma viagem precoce, e é como diz a palavra do Criador. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? É melhor ter paz, sossego, descanso, conseguir dormir com a consciência tranquila, trabalhar com as suas mãos. Meus queridos, oremos pelo nosso país, oremos pelas pessoas, peçamos ao Criador paz, porque esse período é muito turbulento. Então, meus irmãos, é isso. Eu estava vendo esse vídeo do meu amigo Davi, que acompanho há muitos anos o canal Encarando o Sobrenatural. E aí vi um pouco dessa reportagem, desse testemunho. Quero que você dê uma olhadinha, diga nos comentários o que você acha. É muito caroço nesse angu, tem muita coisa ainda para descobrirmos. Eu vou ficar um pouco antenado e fazer algum apanhado, alguma coisa que estiver ocorrendo e vou transmitindo para vocês. A verdade é que hoje, com essa velocidade imensa, através de plataformas, de redes sociais, de comunicação, de notícias, todo mundo está antenado, está vendo, e eu sou uma das pessoas curiosas que procuro entender, pensar, abrir a mente, aprender alguma coisa, transmitir para alguém, despertar essas pessoas, despertando o senso crítico. Isso edifica, isso
pode consolar, isso pode exortar, isso pode redarguir, isso pode direcionar, isso pode ajudar pessoas a se protegerem, a se resguardarem e ter esses acontecimentos como exemplo para você não vir a praticar. Eu estava em Camboriú, tinha um pastor chamado Antônio, guarda pessoal do pastor Cisino, missionário da Amazônia, segundo ele. Ele disse, quando eu estava atendendo agendas e pregando nas igrejas, pastor Frank, tem uns homens ali dando oferta para pregadores. E eu perguntei, quanto eles estão dando de oferta? Ele falou, 100 mil. O mesmo valor que o Ítalo fez aquele pix para a Vitória Souza, que esteve ministrando no casamento dele, com o Natan, chamado de Euro, e ela profetizou, Deus te levantou, eu te chamei do ventre de tua mãe, tu és meu, Ítalo, assim diz o Senhor. Então, esse Deus da vitória é o Satanás, é o diabo. Porque se o Filho de Deus faz uma bagaceira dessa, uma merda grande dessa, puxa vida, imagina os filhos do diabo como é que não fazem, porque o Filho de Deus fez toda essa miséria, a não ser que a Vitória seja doida da cabeça. Ô, Vitória, diabo de espírito é esse que tu está dizendo? Ítalo, eu te chamei, eu te levantei, tu és meu. Aí talvez venha a desculpazinha da baixa da égua, né? Como a gente fala aqui no Ceará. Não, é porque ele vai se converter, eu não sei o que. Não, fala sério, né? Fala sério. Mas aí, essas são as profecias para os caras que têm grana, têm dinheiro. O cara pode ter um par de chifre na cabeça, pode ter um focinho de porco, pode ter olhos de serpente, língua de cobra, pode ter queixo de bode, pode ser vermelho ou prata, pode ter cascos de cavalo, de burro, pode ter rabo de ponta, um tridente na pata, pode ter pelos pendurados no umbigo, pode ter a serpente tatuada no braço, pode ter o hexagrama tatuado no peito, mas se tiver grana, as pessoas dizem, você é muito bonitinho, Deus te ama, tu és um servo de Deus, olha a bênção do Senhor, show lacraia, hipertensão, pindamonhangaba, Itaquaquecetuba, eita parelheiros, terra no pinto, e vai profetizando e falando língua. Esse povo não tem vergonha, isso não é a igreja do Salvador, isso é a prostituta que está aí com esse povo. Essa Vitória é doida da cabeça, dizendo que Deus levantou o Ítalo, olha o tamanho da desgraça. Então, meus queridos, é isso aí mesmo, né? Se o povo pentecostal brasileiro, evangélico, tivesse vergonha, não convidava mais a Vitória. O Ananias, só porque disse que tinha vendido um terreno por um preço e tinha retido uma partezinha, já morreu, a não ser que não seja verdade. Mas esse povo mente, diz que é o Senhor, eu, Senhor teu Deus, te levanto, não sei o que, faça e aconteça, tudo mentira, e continua sendo convidado e pregando. Ah, fala sério, isso é a casa de Mãe Joana, isso não é a casa do Senhor, jamais. A casa do Criador somos nós, seres humanos. Então é isso, meus queridos, dê uma olhada nesses vídeos, estamos juntos, e diga nos comentários o que vocês acham, já vai dando um like aí, seja membro do canal, nos fortaleça para continuarmos nesse trabalho que fazemos pela fé. Um grande abraço em todos, estamos juntos, até breve. Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, e como eu digo a vocês, é impossível compreender o presente e ter uma noção do futuro se você não conhece o passado. E não é diferente com o influenciador Ítalo Santos. Tá todo mundo falando sobre ele, depois das denúncias aí do Felca, a própria polícia, né, as autoridades resolveram agir, embora já tivesse milhares de vídeos, inclusive de pessoas ligadas à direita, como a Fontinelli, falando, né, do que ele estava fazendo nos seus vídeos, dançando de forma vulgar, né, com as crianças, e ninguém fazia nada, pelo contrário, as redes sociais do cara bombando e ele literalmente virando milionário fazendo isso, né? Só pelo que a polícia já mostrou, né, dos bens que ele tinha, meu irmão, é para ninguém botar defeito. Mas agora ele está preso, né? A própria justiça já negou o habeas corpus, o advogado pediu, né, mas foi negado, até porque há indícios, a polícia trabalha com isso, com essa hipótese que ele iria fugir sim, né? Aquela casa em São Paulo que tinha alugado já era a rota de fuga, né? A partir dali ele ia embora. Então a polícia conseguiu interceptar antes que isso acontecesse. Além disso também, né, há relatos aí que ele era meio que nem Kim Jong-un dentro de casa, né? Ou seja, as crianças que estavam lá morando com ele, que ele pagava
aos pais para que essas crianças morassem com ele para gravar conteúdo na hora que fosse necessário já estar lá. Elas só poderiam se alimentar, né, depois que ele acordava. Até então ninguém comia até que ele acordasse. Era meio como um Kim Jong-un mesmo, né? E por aí a gente já se tira, né, a índole do cara. Mas aí voltando um pouquinho, se a gente voltar um pouquinho aqui, por exemplo, para 21 de outubro de 2024, a gente voltar um ano, olha a matéria que tá aqui. Famoso influenciador se envolve em briga com bandidos em baile funk no Rio. O influenciador Ítalo Santos virou assunto nas redes sociais no domingo, dia 20, após relato de que ele teria se envolvido em uma confusão durante um baile funk na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Olha o lugar que ele também frequentava. Certo, família? Não tem pai de família ali, não. Segundo informações divulgadas por Renato Ronen, também influenciador digital e ex-amigo de Virgínia Fonseca, Ítalo acabou sendo agredido durante o evento e teve seus celulares destruídos. De acordo com Ronen, Ítalo estava acompanhado de um grupo de amigos e teria provocado desentendimentos com alguns participantes do baile, entre eles pessoas ligadas ao tráfico local. Ítalo estava se achando o dono do local com vários deboches e acabou levando uma grande surra, teve seus celulares quebrados e ainda recebeu uma ameaça de falecimento, afirmou Ronen nas redes sociais. Eu vou colocar aí o vídeo, né, para a gente conferir. Não dá para ver muita coisa, né, foi bem mal gravado, mas dá pra gente ter uma noção que realmente houve essa agressão, porque o Ítalo depois negou, né? E agora, 2025, pouco antes de ser ceifada, né? Porque quem vive junto com o criminoso acontece isso, né? Teve uma traficante chamada Diabo Louro que denunciou, inclusive a mídia está dando o maior destaque. Ela disse que ele realmente foi agredido e depois foi ameaçado. Primeiro vamos ver o vídeo aí da tal agressão, em seguida a gente vai ver o que está acontecendo de novo, tá certo? Vamos lá. No RTT, com o Ítalo Santos aqui. Você não sabe da maior, gente. O Ítalo, ele é maluco, ele saudando na cara de todo mundo. Tá tendo o maior RTT, mano, até na cara de bandido. Ele deu, gente, o Ítalo, ele é muito louco, papo reto. A Camilinha chorando, ai, gente, o ó, porque tem muito bandido. O interessante, né, que a pessoa que tá gravando ali fala que a Camilinha também tava. Então olha os lugares que ele levava de menor. E sinceramente, família, me perdoe, mas quem frequenta essas coisas eu não vejo com bons olhos, não. Você vai estar junto ali com festas que muitas vezes são patrocinadas pelo próprio tráfico. Você está ouvindo artistas que muitas vezes também, né, são pagos ali pelo tráfico. Você está lá no meio. Então, para mim, de boa índole a pessoa não é, né? E esse camarada, além de tudo, ainda levava criança, né, meu irmão? A cadeia já estava esperando por ele há muito tempo, né? E você ouviu ela falando, ele é muito louco, saiu dando na cara de todo mundo, deu na cara até dos traficantes, achando, né, ele ali se achando, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas não sabia ele que aquele pessoal estava envolvido com o crime organizado, né? E aí, agora, 2025, um ano depois, por isso que eu digo, é interessante, né? A gente precisa conhecer o passado para poder entender o presente e ter uma noção do futuro. Aí agora, 2025, 19/8, exatamente o dia que eu estou gravando esse vídeo, 19/8 de 2025. Antes de morrer, traficante de aba loira revelou que traficantes do Comando Vermelho agrediram Ítalo Santos em baile na Penha. Olha só, vamos ver aqui, ó. Dias antes de ser executada em Cascadura, da zona norte do Rio, então a gente vai ver o vídeo dela, tá certo? Mas já saiba que ela foi eliminada em Cascadura, na zona norte do Rio. A traficante conhecida como Diaba Loira, ligada ao 3º Comando Puro, TCP, publicou um vídeo nas redes sociais revelando os bastidores da polêmica envolvendo o influenciador Ítalo Santos, que teria sido agredido em um baile funk do complexo da Penha. O caso aconteceu em outubro do ano passado, durante uma visita do influenciador na capital fluminense, que incluía um baile funk na comunidade, onde ele e sua trupe se envolveram em uma briga com direito à luta corporal e telefones quebrados, tá certo? A controvérsia voltou a ganhar repercussão recentemente após Ítalo se tornar, e aí o que a gente já sabe, né? Ela tinha 28 anos, tá certo, família? Se envolveu aí com os criminosos e acabou sendo ceifada, né? Porque é isso que acontece, é o que eu digo, esses lugares aí não tem gente de bem, né? Pessoas que, por acaso, não, eu sou uma pessoa de bem e frequento, não é tão de bem assim, né? Então, meus irmãos, eu vou colocar aí ela falando, né, ela dando os detalhes do ponto de vista dela, e em seguida a gente volta aqui para encerrar esse vídeo. Vamos ver aqui. Foi a questão daquela vez que ele tinha apanhado lá na Penha e no fim ele acabou sendo obrigado a falar que ele não tinha apanhado, que era tudo mentira e que o CV, né, era
pessoas de, tipo assim, nossa, super receptivas. Mas na real ele apanhou, mano. Sem motivo algum. Só por causa de birrinha e ciúme dos caras. Tá ligado? A verdade foi essa. Né? Eles ficaram irritados com ele por ciúme bobo. E acabaram batendo nele, depois obrigando ele a ir lá e falar que foi tudo mentira, tudo invenção das pessoas. E que ele amava a Penha. Não, mas deixando claro, não foi ele que quis fazer, ele foi obrigado a fazer. Porque além de agressor, eles são opressores também, né? É foda. Aí você vê, né, meus irmãos, a moça aí falando, né, e fala normal, né, como um cidadão comum. Você vê que é uma pessoa inteligente, até para ter esse tipo de cargo que ela tinha, tem que ser, né, tem que ser uma pessoa que tem algum talento. Agora, ao invés de estudar, né, se tornar uma pessoa que vai somar à sociedade, prefere entrar pro crime, não, é porque é mais fácil, porque isso, porque é aquilo que é legal, né, andar com os caras maus e tal, ser um dos caras maus, e aí acaba desse jeito, né, ceifada, né, 28 anos, viveu o quê? Viveu nada, né, é uma criança ainda, a pessoa com 28 anos está aprendendo a viver ainda, né, a verdade é essa, a gente vai amadurecer, eu mesmo com 30, né, com 30 é que a gente começa a ter uma mente mais madura. Até aí ainda você está dividido entre a adolescência, né, e a vida adulta. Aí tem esse final, mas pelo que ela disse aí, não, ele não provocou. O outro vídeo deixa claro que sim, né? E a gente já imagina até pelo jeito dele, o tipo de música que ele gostava, é um cara muito espalhoso, é um cara que se espalha demais, né? É aquele cara que chega e toma conta. Agora o que realmente me chama a atenção é o cara entrar, né, em um baile funk com crianças, né? E aí você vê a que nível esse Ítalo ia, né?